Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que alegria para nós, queridos irmãos e irmãs, nos encontrarmos nesta terça-feira da 13ª semana do Tempo Comum para meditarmos o Evangelho de hoje, o Evangelho de Mateus, capítulo 8, versículos do 23 ao 27. E assim nos ensina o Senhor. Naquele tempo, Jesus entrou na barca e seus discípulos o acompanharam. E eis que houve uma grande tempestade no mar, de modo que a barca estava sendo coberta pelas ondas. Jesus, porém, dormia. Os discípulos aproximaram-se e o acordaram, dizendo: Senhor, salva-nos, pois estamos perecendo. Jesus respondeu: Por que tendes tanto medo, homens fracos na fé? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que alegria para nós, queridos irmãos e irmãs, recebermos como alimento espiritual para este dia a palavra que acabamos de ouvir, o Evangelho da tempestade acalmada. E como nós precisamos entender que ao longo de toda esta semana, a liturgia da palavra vem confirmar tudo aquilo que nós vivemos, experimentamos e ouvimos na liturgia do domingo que passou, da solenidade de São Pedro de São Paulo. O centro da liturgia dominical da 13ª semana do Tempo Comum era esta, a instituição da igreja. Jesus que dizia a Pedro: Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e os poderes do inferno nunca poderão vencê-la. E a partir desta realidade, Jesus vai, ao longo desta semana, revelando a nós que dentro da igreja nós seremos libertos de todo o mal. Assim como nós ouvíamos no Salmo do domingo, de todos os temores, me livrou o Senhor Deus. Consequência disso, ontem, segunda-feira, 1º de julho, nós experimentávamos a libertação que Jesus realizava na nossa vida dentro da igreja, clamando o seu preciosíssimo sangue. Hoje, a liturgia vai trazer para nós esta realidade da tempestade que é acalmada. E como nós precisamos entender, irmãos, quem de nós não passa por tribulação? Quem de nós não experimenta tempestades, contrariedades, adversidades, doenças, problemas a serem resolvidos? Todos nós temos. A palavra diz para nós: os discípulos estavam dentro da barca com Jesus e de repente levantou-se uma grande tempestade e que cobriam as ondas a barca onde eles estavam. Como nós precisamos hoje mergulhar naquilo que é a profundidade do ensinamento da igreja. Os santos padres dos primeiros séculos, eles vão nos dizer que a imagem da barca sempre foi, ao longo da história da igreja, a imagem da própria igreja constituída por Jesus Cristo. A igreja que Jesus fundou é esta imagem da barca, em que os discípulos estão dentro. E como nós, batizados, precisamos entender que nós também estamos dentro desta barca, que sofre com as tempestades, com as intempéries da vida. Por isso, nós todos estamos na mesma barca. E como nós precisamos entender que esta barca, que é a igreja de Jesus, e que Jesus está dentro dela, como ouvimos no Evangelho, não é uma barca furada. A igreja de Jesus não é uma instituição falida, como muitas pessoas dizem ou trabalham contra ela para que ela seja falida. A barca de Jesus é uma barca que vai chegar ao destino ao qual ela foi constituída.
Por isso, Jesus vai dizer para nós neste dia: nós estamos caminhando em direção ao céu. A igreja é este instrumento, é este sacramento de salvação, como nos ensina o Concílio Vaticano II, que nos conduz a Deus. Mas não é porque estamos dentro da igreja, não é porque somos cristãos, não é porque somos de Cristo que nós não teremos dificuldades. Jesus está dentro da barca, está na sua igreja, mas como nós precisamos entender que Jesus também está dentro de cada um de nós. E o fato dele estar dentro de cada um de nós não significa que nós não teremos tribulações. Muitas vezes na nossa vida nós pensamos que Jesus está longe de nós, que Deus não atende a nossa oração, que Deus está distante. E assim como os discípulos que estavam no barco, Jesus estava na barca, estava dormindo, mas ele estava presente. Muitas vezes na nossa vida também. Nós, diante dos problemas, dizemos que Deus não está, que Deus não fala, que Deus não escuta. Dizemos que Deus está dormindo. Mas como nós precisamos entender que este sono de Jesus é para nós, amados irmãos e irmãs, o sono que mostra que ele era homem e também revela o silêncio de Deus na nossa vida, que muitas vezes o mar agitado dentro de nós e fora de nós precisa ser acalmado pelo poder da sua palavra. Jesus vai dizer para nós, os santos padres, está na barca dormindo para mostrar a sua humanidade. Mas quando ele desperta e ordena ao mar que se acalme, ele está revelando a sua divindade. As suas duas naturezas, humana e divina, verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Para que eu e você, que fazemos essa experiência profunda do seu amor, possamos também acreditar, ter fé naquilo que ele nos ensina. E nós sabemos que fé não é só acreditar, mas fé também implica em confiar e depender. Diante das tempestades que você tem enfrentado, você tem acreditado em Deus? Você tem confiado em Deus? Você tem feito a experiência de depender de Deus? Porque aqui está o sentido verdadeiro da fé. Quando os discípulos, diante da tribulação, diante da tempestade, estão com medo, eles vão ao encontro de Jesus, acordam o Senhor e dizem: Senhor, salva-nos, estamos perecendo. Como nós precisamos hoje também ter esta atitude. Uma atitude de humildade, uma atitude de dependência de Deus. Porque Deus, ele é Deus na terra e no mar. Assim nos ensina Pseudo Crisóstomo. Após Jesus realizar muitos milagres na terra, ele leva os discípulos para o mar. E lá no mar ele realiza maravilhas, para que eles também vejam que o Filho do Homem é o Senhor também do mar. Não só da terra, mas do mar. Para que eu e você também tenhamos esta consciência. Precisamos acorrer ao Senhor, pedir que Ele venha cuidar das nossas realidades e nós confiarmos cada vez mais nele. Quanto mais nós formos senhores de nós mesmos, mais distante de Deus nós estamos. São João Crisóstomo vai nos dizer que Jesus levou os discípulos para o mar para ensinar-lhes duas coisas. A primeira, para que eles não tenham medo do perigo. A segunda,
para que eles não se encham de orgulho e de vaidade. Por isso, para dar tempo ao medo, eles dizem: ele está dormindo. Mas também para destruir o medo, o orgulho e a soberba, Jesus permite com que eles reconheçam a sua fraqueza, dizendo: Senhor, salva-nos, estamos perecendo. Que iluminados por esta palavra, eu e você, nesta terça-feira, possamos de fato entender que a palavra de Deus se cumpre na nossa vida, em todos os momentos. No momento da alegria, no momento da tristeza, no momento da saúde, no momento da doença, no momento da tribulação, quando a tempestade se levantar contra nós. Precisamos acorrer a Jesus, que está dentro de nós, que está dentro da barca, que é a Igreja Católica, Apostólica, Romana. Como ele mesmo nos disse no domingo passado: Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e os poderes do inferno não poderão vencê-la. Que nós possamos, dentro desta igreja, que está protegida pelo seu fundador, nosso Senhor Jesus Cristo, que nós consigamos e permaneçamos firmes na fé para contemplar as maravilhas que Deus realiza em cada um de nós. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão do coração imaculado de Maria e de São Pedro Julião Eymar, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.